Sobre missões, nós já falamos aqui em alguns momentos, mas tocados ali pela realidade de Caetés. Também falamos no ano passado a questão das missões mais inspetoriais, né? Só que na prática, onde ano passado houve uma experiência missionária muito bonita, vieram jovens de outras comunidades lá para a nossa comunidade de Caetés. Só que hoje a gente vai dar uma aprofundada ainda maior sobre essa temática das missões aqui da Inspetoria dos Salesianos no Nordeste. Para isso, logicamente, eu não estou sozinho, estou contando com a ajuda de uma pessoa muito maravilhosa que está estreando aqui no nosso podcast, é a primeira vez que ele vai conversar conosco, e vai ser uma alegria ter vocês aqui, conhecendo um pouco mais sobre as missões da Inspetoria dos Salesianos no Nordeste, a missão juvenil nossa, no podcast Vamos Juntos. Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, te acolho com muito carinho, a você que está vindo pelas redes sociais, a você que está vindo pelas rádios online ou então a rádio física aí da sua localidade, da sua região, você que está vindo também pelos tocadores de áudio online, os streamings, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de crescimento, de formação, de conhecimento que é o nosso podcast Vamos Juntos. Gente, como eu falei na introdução, nosso tema hoje é missão, mais especificamente, qual que é a missão salesiana aqui na Inspetoria dos Salesianos do Nordeste do Brasil. E para a gente tocar nesse assunto de um jeito muito mais legal, mais profundo e com muito mais propriedade, eu trouxe para que vocês conheçam a pessoa responsável, muito responsável pelas questões das missões aqui na nossa inspetoria, e é com muito prazer que eu apresento para vocês o meu amigo, o Padre Luan. Se apresente aí, Padre, conte para o pessoal quem é você, o que é que você faz. Olá, gente, muito obrigado, Netinho, pelo convite de participar aqui do seu podcast. Eu sou o Padre Raimundo Luan, sou salesiano de Dom Bosco, e na inspetoria eu sou delegado inspetorial de animação missionária. Sou cearense de Juazeiro do Norte. Estou na formação da vida salesiana, estou na formação desde 2010, né? E terminei minha formação inicial em 2021, final de 2021, quando eu fui ordenado padre. Então eu sou padre ainda novo, ainda estou nos 3 primeiros anos de padre. E mesmo sendo assim um padre mais novo, assim, a inspetoria me deu esse grande trabalho, esse grande serviço que eu acolhi de bom grado, que é ser delegado inspetorial da animação missionária, que é um serviço inspetorial que exige realmente da gente empenho para animar o âmbito da missão na nossa inspetoria. Muito bem. A Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, nós temos uma missão educativa, né? E trabalhamos com escolas, com obras sociais, trabalhamos também em paróquias, centros juvenis e diversos outros campos de missão também, como esses mais atuais da internet, né? Estamos engatinhando aí, inclusive esse podcast é uma iniciativa nesse sentido também, como tantas outras que a gente vem percebido. No entanto, Luan, como é que se desenvolve, como é que se organiza a questão da missão dentro da inspetoria? Porque a gente sabe que o trabalho pastoral, ele já é missionário também. Mas o que é que define assim, o recorte missionário da nossa inspetoria aqui, ou seja, da região que os salesianos trabalham aqui no Nordeste do Brasil? Então, do ponto de vista assim, de tipificação, existem basicamente 3 tipos de missão nesse conceito, né? Existe o conceito de missão ad gentes, que é aquela missão que é levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, levar o conhecimento sobre Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho, aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, ainda não tiveram o contato com Jesus Cristo, ou seja, fazer o primeiro anúncio, né? Fazer o primeiro anúncio, isso daí é chamada missão ad gentes, aos povos todos. Não é? É a partir dessa missão ad gentes que a palavra de Deus, o Evangelho,
o mandato de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, chegou até nós, por exemplo, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. É a partir dessa missão Ad Gentes que a palavra de Deus saiu daquela região ali da Palestina e se espalhou, né, por todo o mundo. Então esse é um tipo de missão que também os salesianos exercem no mundo e sempre exerceram no decorrer da existência da nossa congregação. Existe também a missão nos lugares de cristianismo já constituídos, não é? Que é a missão que acontece no dia a dia da igreja, um lugar onde a igreja já está, existe, já tem uma história, que é a missão que todos nós fazemos enquanto batizados, que somos, né? De sermos novos cristos no mundo, pessoas que levam a palavra de Deus no dia a dia da história. Essa é a missão mais comum, vamos dizer assim. É a missão que a gente fala, geralmente quando escuta assim, toda vida é missão, né? Toda existência enquanto cristão é uma existência missionária. Está levando em consideração esse conceito de missão enquanto missão em lugares já constituídos de religião, já constituídos de igreja. E o terceiro tipo de missão, que também os salesianos têm acolhido ultimamente, é a missão nos lugares de secularização. Então essa missão ocorre quando é enviado um grupo de religiosos, um grupo de pessoas e cristãos batizados para lugares em que já foram evangelizados um tempo, já foram grandes referências no cristianismo, mas que hoje em dia, pelo processo de secularização, acabaram perdendo o seu elan, a sua vivência de fato, a sua expressão do cristianismo, como por exemplo a Europa. Então a nossa congregação tem o Projeto Europa, né? Que é mandar os salesianos para a Europa, para reevangelizar a Europa, assim como outras regiões que acabaram entrando num processo grave de secularização. Então, assim, missão, observa-se que não é um termo tão simples, né? É um termo bem complexo, ele tem várias facetas, é um termo poliédrico que a gente chama, tem várias faces. Menino, que chique, palavras finíssimas, vão aprendendo aí, viu? Poliédrico. Tem várias faces, tem vários jeitos diferentes de se expressar, de se elucidar o que é missão, né? Então, na nossa inspetoria, nós temos, propriamente dito, essa missão que é feita nos lugares de fé já constituída, que é a missão do dia a dia que os salesianos fazem nos lugares onde eles já estão, nas comunidades que nós já temos. Sim. E também nas comunidades em que ainda não existem os salesianos enquanto comunidade religiosa, principalmente por meio de grupos como o CJC, né, que são grupos missionários, como a AJS mesmo, nas missões jovens que nós fazemos. E agora, de uns 4 anos para cá, nós temos uma experiência missionária no Piauí. Nós não tínhamos ainda nenhuma presença no Piauí. Sim, agora nós temos uma comunidade missionária lá. Então, se a gente for observar, eminentemente missionária, a única comunidade que nós temos, assim, que realmente está em um lugar ainda não constituído de espiritualidade salesiana, mas que já tem a igreja. Então, a igreja de Oeiras é uma igreja forte, mas não tinha ainda o carisma salesiano. Então nós estamos lá introduzindo esse carisma na cidade de Oeiras, no Piauí. Em outros lugares a gente já tem mais de 10 anos de existência, né? Já temos uma comunidade e continuamos a missão do dia a dia, a missão nesses lugares já constituídos. Muito bem. E essa missão, a nossa da Inspetoria dos Salesianos, ela tem um foco, tem uma característica principal, não é? Qual que é então o foco missionário da Inspetoria dos Salesianos no Nordeste? Então, veja, a nossa missão, enquanto foco, é a missão da congregação. É ser sinal e portador do amor de Deus à juventude, principalmente à juventude mais pobre. Então, essa é a missão dos salesianos de Dom Bosco, da família salesiana. Então, a característica da vida religiosa é exatamente isso. É a vivência do primado do absoluto pelos conselhos evangélicos, a vida em comum e a missão comum. Então, essa é a nossa missão comum. Na Igreja do Nordeste, na Inspetoria do Nordeste, aliás, na Inspetoria Salesiana do Nordeste, nós temos fortalecido o conceito de missão nos lugares mais marginalizados, né? Então, por exemplo,
essa presença na igreja de Oeiras, que é uma presença missionária. Nós estamos lá numa igreja que já é uma igreja antiga, uma igreja, quando eu falo igreja é uma diocese, uma igreja particular, que tem uma história bem antiga na cidade, no estado do Piauí, só que é uma diocese que estava muito deficitária de padres. Então é uma diocese que precisava muito de uma ajuda eclesiástica para gerenciar e para pastorear o povo que lá estava. Para ter ideia, quando eu morei lá, eu tive a graça de morar lá um ano naquela cidade, no meu primeiro ano de padre foi lá. Foi, verdade. Então, quando eu morei lá, contando com os salesianos, só tinham 28 padres, numa diocese enorme. Nossa Então, o querido Dom Edilson, que é o bispo de lá, uma pessoa fantástica, muito acolhedora, ele estava realmente numa situação difícil, e ainda está, porque a gente chegou lá, mas não é que a gente foi para resolver tudo, né? A gente foi para ajudar. E não foram 30 salesianos para lá, né? Exato. Atualmente a comunidade tem três salesianos. Três salesianos. São o Padre Pereira, o Padre Paulo e o Alexandre, né, que é formando salesiano. Isso. Então, assim, sempre foi essa base de 3, no máximo 4 salesianos, que a gente pode mandar também, que a gente não pode... Não é que tenhamos salesianos se batendo, né, aqui nos corredores. Nós temos poucos salesianos para todo o Nordeste, toda a região Nordeste. Então a gente ainda mandou 3, manda 4 salesianos, já ajuda bastante. Porque não é a quantidade, nem a qualidade que faz a diferença quando a gente chega lá e abraça a missão. Então a missão na inspetoria é sempre nos lugares mais difíceis, de difícil acesso para o povo de Deus, para a igreja. Então, por exemplo, nós temos um exemplo de comunidade que começou com uma grande missão de inserção, que é Caetés. Caetés começou num elan missionário da inspetoria e já fazia um tempo que a inspetoria não tinha feito ainda um passo tão ousado como esse de Oeiras. Então, o último... De fato, Caetés fez 40 anos de missão, de presença salesiana agora, né? 2023, 2024 é o ano de 40 anos de missão. Pois é, então assim, depois de Caetés, nessa inserção mesmo, ousada de chegar lá e começar tudo do zero, só veio Oeiras agora. Porque até mesmo João Pessoa, que é uma comunidade jovem, né? Verdade. Ela não começou assim de uma forma tão desbravadora, porque já estava lá o Padre Robson, já tinha conhecido o bispo, era uma comunidade já consolidada, ainda que diocesana, mas já era consolidada. Sim, era uma comunidade bem forte já e que tinha tudo para ser paróquia, né? Exatamente. Então aí a ideia foi realmente começar uma paróquia, só que com o nosso carisma, com a nossa o nosso presença. carisma. Lá em João Pessoa teve essa característica. Caetés e Oeiras já foram diferentes. Caetés a gente foi na voadora, como diz assim, a gente foi na coragem mesmo. Verdade. Chegou lá, levantou do zero. Oeiras, já tinha a igreja de Oeiras muito bem constituída, mas era uma igreja deficitária do ponto de vista humano, de recursos humanos, de pessoas, e a gente precisava realmente chegar naquele lugar. Eu digo assim, o Espírito Santo realmente se usou de uma forma bem repentina, que foi assim, foram trâmites muito rápidos assim com a diocese, rápidos, mas não estou dizendo que foram mal feitos, foram necessários, e que deu certo a gente chegar. E a gente chegou e está se consolidando lá. Esses 3 primeiros anos são chamados anos ad experimentum, né? Os anos de experiência. Depois o inspetor com o bispo vão decidir como é que vai ser. Mas atualmente é um grande lumiar, uma grande luz missionária na nossa inspetoria, que é a presença de Oeiras. Mas claro, missão não é somente Oeiras. Tem lá em Matriz, onde eu moro, Matriz de Camaragibe, Alagoas, onde eu moro. Tem aqui em Carpina, onde nós estamos gravando esse podcast. Sim. Não é? Tem... Em todos os lugares tem o elan missionário, porque faz parte da genética da igreja. Ser missionária, né? Ser missionária. Jesus Cristo é o maior dos missionários, é o missionário por excelência. É verdade. Ele veio assumir a humanidade, ele foi enviado pelo Pai para fazer a missão mais importante do projeto de salvação, o ponto alto, o ponto máximo do projeto de salvação. E a partir desse Jesus, é esse Jesus que nós anunciamos. Então a igreja é geneticamente missionária. E a nossa congregação também. Só chegou no Brasil
porque houve há 150 anos, vai completar ano que vem 150 anos da primeira expedição missionária. Só chegou aqui por causa desses missionários que tiveram coragem de sair da Itália e vir para a Patagônia, vir aqui para a América do Sul, para a Argentina, e depois subir aqui para Niterói, depois para cá para o Nordeste, e assim foi. Para o resto do Brasil, né? Para o resto do Brasil. É bonito isso. E, de fato, essa experiência, perspectiva missionária nossa, principalmente, como você disse, com os jovens e também com o povo de Deus, as comunidades, tem um objetivo. Ela é a questão da salvação, ela é para todo tipo de experiência missionária, como você mesmo disse, né? A partir de Cristo, que a missão principal dele é salvar, mas de que forma que a gente pode explicar para a galera que está acompanhando o nosso podcast qual que é o objetivo principal da nossa missão? A gente está ali com um grupo de jovens, ou a gente está ali com a comunidade, né, para reavivá-la, mas aonde a gente quer chegar? E quando a gente chega num lugar, o que é que a gente quer fazer? Que transformação a gente quer causar onde a gente chega? Qual que é o objetivo missionário especificamente salesiano? O objetivo missionário especificamente salesiano é levar para aquela comunidade uma nova forma de ser santo, né? Mostrar um novo rosto, um novo jeito de santidade. Então, é mostrar, portar Jesus Cristo da forma salesiana, é apresentar um novo jeito de santidade. E isso a gente faz não somente falando características e caracteres e grandezas, elementos religiosos. A gente também faz com o social. A gente chega lá anunciando o amor de Deus, né? Então, um grupo de jovens que de repente chega numa comunidade e faz toda uma atividade educativa, lúdica, uma atividade de também visita nas casas aos doentes, isso traz uma esperança, isso mostra o rosto de quem busca a santidade e leva ao primeiro anúncio de fato, leva ao primeiro anúncio a essas pessoas. Então, o nosso objetivo é mostrar essa perspectiva de santidade a partir do carisma de Dom Bosco, né? Mostrar essa perspectiva de santidade baseada em Jesus Cristo, sempre, porque Ele é quem nos leva, Ele é o caminho, Ele é a verdade que nós anunciamos, Ele é a vida que nós queremos que seja favorecida, né? Que seja fonte de mais vida. Então, primeiro Jesus, mas com o jeito de Dom Bosco. Então, é levar esperança, levar vontade de percorrer o caminho da santidade, é mostrar que a santidade não é perfeição, isso é interessante, não é perfeição... Não é essa perfeição que a gente imagina, que a né? gente imagina, é uma perfeição da caridade. De linha reta, né? De linha reta, isso é a chamada perfeição da caridade. O Espírito Santo vem completar em nós aquilo que nós, imperfeitos que somos, e Ele sabe que nós somos imperfeitos, precisamos para que o amor se faça presente. Então, é isso que a gente quer mostrar. Não existe assim, eu não posso dizer para você que toda missão salesiana tem que deixar uma determinada marca física, sei lá, criar um oratório. Se for, ótimo. Se a gente puder sair de um lugar e deixar lá um grupo de animadores para fazer oratório todo fim de semana, perfeito. Ou criar uma escola. Não é tão simples assim, sabemos disso. Mas é mostrar, chegar lá e dizer, olha, é possível ser santo, sendo no estado de vida que você tiver, é possível ser santo desse jeito nosso, de Dom Bosco, com alegria, com a piedade, com o bom cumprimento dos deveres, como a fórmula de santidade de São João Bosco. E existe gente que está nesse caminho de santidade. E acaba, então, fortalecendo a esperança daquele povo, né? Trazendo um novo sopro àquela brasa que às vezes estava coberta por cinzas. Missão é isso. Isso aí. E, como você mesmo disse, são vários os frutos que podem vir daí, né? Dessa nossa experiência missionária. Como você mesmo falou, a questão do oratório ou uma escola. Eu acredito que tudo isso são formas de emancipação da pessoa, né? Então, no final das contas, a presença salesiana vai lá para fortalecer e emancipar a comunidade que está ali, né? As pessoas que estão ali, para elas se entenderem enquanto gente, e que por isso mesmo elas têm dignidade, e que por isso mesmo elas podem criar, desenvolver-se enquanto cidadãos, né, num lugar melhor. E aí, assim, a escola vai favorecer isso.
O oratório vai favorecer isso, porque é um ambiente muito maior de sociabilidade, de alegria, enfim, de uma relação de competição sem agressão, por exemplo, né, que a gente ensina muito isso a partir do esporte no oratório. E, enfim, tantas outras formas de vivência de fé com simplicidade e profundidade, integrada com a vida, né, que não seja aquela fé meio dicotômica, né, dentro da igreja, com palavra difícil também, não seja aquela fé assim, duas caras, né, dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra, né, mas integrando assim a fé e a vida, que inclusive o podcast Vamos Juntos também é uma iniciativa que visa isso, né, a integração da fé com a vida e da vida também na nossa fé. E acho que esse caminho é o nosso, né? Então, que iniciativas assim atualmente você, a partir dessa parte aí das missões, que também, gente, só para que vocês entendam, né? Como o Luan falou, a congregação tem essa iniciativa missionária, né? Esse recorte aí das missões, apesar de que tudo que a gente faz é missão, né? Mas a gente tem esse recorte missionário não só na nossa inspetoria, né? Ela acontece também enquanto uma organização institucional mundial dos salesianos, né? E aí em cada inspetoria, de acordo com a realidade local, a gente tem uma especificidade de missão. Mas atualmente, Luan, para que se fortaleça essa perspectiva missionária na inspetoria, quais são as iniciativas atuais? Então, veja, na nossa inspetoria anualmente nós temos 2 grandes iniciativas do setor de animação missionária. A primeira grande iniciativa é a colônia de férias. Então, as colônias de férias que acontecem no Nordeste salesiano e até fora do Nordeste, porque a gente sabe que algumas outras inspetorias já aderiram a esse modelo de colônia de férias, são uma iniciativa eminentemente missionária da nossa inspetoria. Então a gente leva as colônias de férias para lugares em que não tem comunidade salesiana ainda. E o subsídio da colônia de férias ele já é preparado exatamente para favorecer que um agente de pastoral, seja ele salesiano ou não, um agente de pastoral que se identifique com nossa espiritualidade, com o nosso carisma, possa criar, possa efetivar a colônia de férias no seu lugar, no lugar onde está. O exemplo de frutos da colônia de férias é a presença de Oeiras. Não é? Nós tivemos colônia de férias. João Pessoa também. João Pessoa também? Olha, foi um dos marcos principais da missão nossa lá, a colônia de férias. Olha que maravilha. Então, em Oeiras, começou em Picos, na verdade. Tem uma cidade perto de Oeiras. Então, as colônias de férias no Piauí, a primeira foi em Picos. E lá começou a ser a primeira semente. Então, teve a primeira, depois teve a segunda. Eu acho que teve umas 4 colônias de férias lá. Depois a gente começou a se enamorar pelo estado do Piauí e conseguimos entrada por Oeiras. Não pela diocese de Picos, mas pela diocese de Oeiras. Então, foi um fruto da colônia de férias. E a gente já ouviu falar de colônias de férias em Mossoró, por exemplo. A nossa presença é em Areia Branca, mas já teve em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha que bacana. E Maceió também, Maceió. Né? Maceió tem a presença do salesiano cooperador lá, o padre Tito, que tem a presença da JS por lá, mas não é comunidade salesiana. Uhum. Então, a JS de lá, com essa presença da família salesiana, não da comunidade dos salesianos de Dom Bosco, fazem a colônia de férias e levam o carisma de Dom Bosco lá. O CJC inclusive fizeram Romaria Jovem, tá? Fizeram Romaria Jovem. Em unidade com Matriz de Camaragibe, né? Eu vi pelas redes sociais. O pessoal de Matriz foi todinho. Foi 2 ônibus. Eu já morei lá em Matriz, entendeu? Então eu tenho esse carinho, assim, eu acompanho. Exatamente. Foram 2 ônibus de Matriz Camaragibe para lá. Então, assim, as colônias de férias são a primeira, digamos assim, iniciativa grande da nossa inspetoria, que pode ser feita durante todo o ano. A gente chama colônia de férias, mas se tiver, por exemplo, um grande feriado, você consegue fazer uma colônia de férias. Uhum. Entendeu? No lugar. É porque colônia de férias, assim, a gente vai ter um episódio focando nisso ainda, mas assim, colônia de férias só para quem ainda não é muito da nossa vivência, né? Ou para quem está chegando agora na nossa vivência. Colônia de férias não é aquilo que vocês imaginam que todo mundo faz nas férias, não, tá? A colônia de férias salesiana, né, a experiência da nossa inspetoria, ela tem um plus aí, tem uma modalidade específica, né? E aí sim ela pode acontecer um fim de semana, como ela pode acontecer 15 dias ou uma semana, enfim. Não é como as outras que vocês já sabem que existe, não. A nossa, ela tem esse diferencial missionário. É um grande oratório esticado por uma semana
mas com elementos bem mais consistentes, né? Então, assim... E criativos, né? Porque tem um monte de Exato. coisa que aparece que a providência manda na hora, né? Exato, é muita gente, dá muita Tanto de gente. demanda quanto de ideia, né? Exatamente. Então, assim, é uma iniciativa maravilhosa que já está sendo copiada por outras inspetorias. E é uma iniciativa do setor de animação missionária, né? Foi colocado nas mãos do setor de animação missionária exatamente porque tem essa característica de não ficar somente nos lugares onde estão os salesianos de Dom Bosco ou as filhas de Maria Auxiliadora. Para comunidades em geral. Depois nós temos anualmente o Dia Missionário Salesiano, que chama Dia Missionário Salesiano, mas pode ser uma Semana Missionária Salesiana. Nós fazemos como semana. Né? Então, sempre em julho, a nossa desse ano vai acontecer de 22 a 28 de julho. Nós juntamos uma quantidade de jovens juntamente com os salesianos formandos e mandamos para um lugar de missão dentro de um tema que é proposto pela nossa congregação, pelo centro da congregação. Esse ano é Construindo Diálogos. Construtores de diálogos, na verdade, o tema. E a gente prepara toda uma missão, tem um subsídio da missão, assim como tem o da colônia de férias também. Tem o subsídio da Semana Missionária. Nós estamos, inclusive, fazendo, além do subsídio que vai ser feito na semana de preparação do subsídio, que vai ser em julho também, mas nós estamos já preparando em fase final de diagramação o manual da Semana Missionária, que é uma coisa que vai ficar permanentemente, não é, para ser utilizado tanto pela nossa inspetoria como qualquer pessoa que quiser fazer uma Semana Missionária, seja qual período do ano, vai ter esse manual. Então a gente faz essa iniciativa da Semana Missionária. Esse ano vai ser em Juazeiro e Oeiras. Né? Já vamos receber 12 jovens. Por enquanto tem 12. Eu ainda estou recebendo, o pessoal ainda está confirmando. Mas são 12 jovens mais 14 formandos. Então é um grupo razoável. Graças a Deus, é um grupo bom. Né? Para se dividir em Juazeiro e Oeiras e fazer a atividade missionária. Né? Claro que a gente queria que fosse 50. Claro que a gente queria que fosse 100. Uma grande semana missionária, mas... Para ter estrutura para tudo Exatamente. Isso, né? Mas se fosse vontade da gente... seria tudo, né? Seria assim, mas quem sabe a gente não faça realmente uma grande iniciativa missionária ainda nesse período em que eu esteja na animação missionária, quem sabe, não sei. Mas é uma iniciativa anual da nossa inspetoria. E é isso. E esses são os dois principais... as duas principais iniciativas da nossa inspetoria enquanto animação missionária. Mas o meu papel não é somente essas duas. O papel do animador, o papel do delegado de animação missionária na inspetoria é lembrar, às vezes, o óbvio. Né? Que já que a missão faz parte de um elemento é um dos elementos fundantes da vida religiosa, mas é bom que a gente lembre sempre esse espírito missionário, essa característica de missionariedade entre os irmãos. Então eu tenho esse papel de animar entre salesianos esse tema da missão, de sair de um comodismo, de evitar um comodismo e sempre de buscar o novo. Não é? Eu digo assim, estar sempre lembrando que o Espírito Santo é renovação, é frescor. Não é? Então, esse é o papel por excelência do delegado de animação missionária. Estou buscando mais conhecimento e também novas formas de sempre estar cutucando os irmãos, mandando alguma coisa para lembrar que a vida religiosa é vida missionária. É isso aí. Então, assim, desde já quero te agradecer por ter aceitado o convite. Né? O Padre Luan está vindo aqui em nossa comunidade em Carpina para ajudar também na formação, né, com os aspirantes. E está sendo uma presença muito positiva, então desde já muito obrigado pela sua presença, inclusive aqui no nosso podcast. E Luan, para a gente ir partindo, né, para o final, o nosso episódio, sempre que tem entrevista, ele acaba durando mais tempo mesmo, porque é como eu te falei, a gente vai conversando, né, aí a história vai ficando gostosa de ouvir. E já partindo para o momento do agradecimento, né, que mensagem, que palavra você teria
a dizer para a nossa audiência, para o pessoal que escuta o nosso podcast, todo o público que escuta, dentro dessa perspectiva missionária? Eu sei que a gente tem mais vieses que a gente pode aproveitar do Padre Luan, porque ele gosta muito de música, ele toca sanfona, é uma pessoa muito animada, e aí a gente teria muitas outras coisas para conversar, os interesses também de estudo que ele tem, porque é uma pessoa muito estudiosa, então com certeza a gente vai aproveitá-lo em outros momentos, mas assim, para começar, né, que mensagem você teria a dizer para a galera que acompanha o nosso podcast a partir dessa vivência sua como delegado para as missões aqui na inspetoria? Então, também quero agradecer pelo convite e dizer que sempre que precisar, entre em contato que a gente ajuda, a gente traz alguma mensagem mesmo, alguma fala daquilo que a gente tem de vivência. E como mensagem para o povo de Deus, para quem está escutando, eu digo o seguinte: não tenham medo de se deixarem seduzir por Deus, não é? Então, missão só existe porque a gente acaba se fascinando, né? A gente acaba se apaixonando, amando de fato esse Deus que nos ama tanto. Então, nós somos seduzidos. O primeiro anúncio, o querigma, é isso. A gente se apaixona e depois deixa que esse amor se desenvolva e depois ele transborda da gente para o outro. Então permitam-se isso, permitam-se participar desse processo, nós que já fomos seduzidos, nós que já somos batizados, mas permitam-se cada vez mais se envolver nessa sedução de Deus, né? Nesse amor, nessa paixão e nesse transbordar do amor de Deus. Isso é que é sair em missão, isso é que é ser enviado. Então é essa missão, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Tudo bem, lembra muito o que Dom Helder já disse, né? Que para a gente fazer uma boa missão, a gente não precisa devorar quilômetros, léguas, a gente tem que sair sempre de nós mesmos, né? Então eu acho que isso é bonito e é muito verdade, e nisso que você está dizendo também, né? A gente continua aí essa verdade de fé, essa verdade mística e pessoal, que é da missão enquanto algo que nos transborda, né? Então é isso aí, minha gente. Esse ano a gente tem missão na inspetoria, mas você que está aí na sua realidade missionária, na sua realidade paroquial, escolar, enfim, qual que seja a sua realidade, lembre-se de que você também é convidada, é convidado a viver a missão que é o projeto de Cristo, que é a salvação de Cristo para todo mundo. Então, se você tem alguém aí ou alguma comunidade perto de você que está precisando de mais animação, de mais experiências missionárias, se anime, se organize, fale com seu pároco, e se você não tem contato ainda com ele, já comece, né, para se engajar ainda mais. E se quiser também, manda mensagem para nós, que aí a gente vê como é que a presença salesiana também pode chegar aí na sua realidade ou fortalecê-la, né? Se você quiser continuar também esse diálogo com a gente, manda mensagem também no nosso perfil no Instagram, a JS Nordeste, dá uma pesquisada lá. E se você quiser continuar conversando comigo pessoalmente também, estou lá no Instagram, Antônio João Neto. O Padre Luan quer deixar aí sua rede social para a galera conversar com você também? Raimundo Luan Hadney, agora é difícil dizer o sobrenome, HADNEY, _ SDB. Mas procura Raimundo Luan que vai aparecer. Pronto. Eu vou estar lá com uma caricaturazinha com caracteres do Harry Potter. Ah, que ele é fã também, ele é Potterhead, viu, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Espero que vocês continuem conosco. E eu espero encontrar vocês nas próximas semanas. Se você quiser continuar caminhando com a gente, aprofundando os seus passos, seus conhecimentos a partir da fé e da experiência salesiana, nós te convidamos. Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.